Bom dia, pessoal. Essa palestra então vai ser sobre como que a gente consegue estender o Python através de módulos em C e gerar um Python R, um módulo do Python através dessa junção do Python, fazendo uma camada em cima dessa biblioteca em C. Antes de começar, eu queria só me apresentar. Eu sou mineiro, eu faço parte das comunidades do OpenSUSE e da Python Brasil. Eu recentemente terminei o mestrado em Ciência da Computação na UFMG e atualmente estou trabalhando lá na Globo.com, sou desenvolvedor do time de redes. Uma coisa que eu queria citar, assim, é que eu estou muito feliz de estar palestrando aqui na Python Nordeste. A minha primeira Python Brasil foi em 2012, a Python Brasil que aconteceu no Rio. E eu cheguei lá, não conheci ninguém e tal, e a comunidade que me acolheu foi a Python Nordeste, a galera da Python Nordeste. Estou muito feliz de estar podendo compartilhar e retribuir isso daí hoje aqui com vocês. Bom, então vamos lá, só uma agenda de como que vai ser aqui o que a gente vai falar. Primeiro, por que a gente vai fazer um módulo em C? Eu estou falando de Python, por que um módulo em C? Qual é a motivação para fazer isso? Como criar o módulo? Como que a gente instala? Ver algumas propriedades do módulo, ou seja, como que isso acontece dentro do sistema operacional, o que o Python faz com esse módulo. E a gente vai ver então como utilizar, vou usar ele um pouco, e mostrar um experimento, uma comparação no final disso tudo. Então, por que um módulo em C? Bom, às vezes a gente precisa de uma computação muito pesada, algo que depende de um processamento muito intenso, CPU bem intenso, e às vezes algumas bibliotecas podem levar isso para o baixo nível numa linguagem que consegue ter um ciclo de CPU mais rápido. Aproveitar melhor o ciclo do CPU, e eu posso citar, por exemplo, a biblioteca NumPy, por exemplo. Ela, internamente, ela tem um módulo em C. Quando a gente está usando o NumPy, internamente existe um módulo em C que ajuda ali nessa computação intensa. Às vezes, por simples motivo de performance, SciPy, às vezes eu não quero escrever bibliotecas. O PythonPil, que a gente usa para processamento de imagens, é um exemplo disso. O PythonPil, ele nada mais é do que uma camada Python em cima da biblioteca ImageMagick, que é uma biblioteca antiga e já madura. Então não faz sentido eu reescrever toda a biblioteca de processamento de imagens. Eu posso aproveitar essa biblioteca e criar uma casquinha de Python em cima dela. Outra coisa é quando eu tenho necessidade de algum controle um ambiente muito controlado de algum recurso da máquina, algum recurso de hardware, por exemplo, ter controle total da memória. Então, em alguns casos, eu posso querer levar isso para o baixo nível, porque eu quero controlar cada malloc que acontece dentro do runtime da linguagem. E um outro exemplo seria embutir o Python em algumas aplicações. Exemplo de som drivers. Alguns equipamentos eles têm um driver, e esse driver você precisa exportar, por exemplo, uma interface para diversas linguagens, como Python, Ruby, Java, C++. Então, às vezes você precisa fazer um wrapper que entrega uma biblioteca, uma interface para que possa ser programada em Python, utilizando aquele driver. Bom, então vamos ver como que seria para fazer esse código. A primeira coisa que a gente tem que fazer é importar. Então vamos começar a ver mais ou menos aqui o que a gente precisa para escrever o módulo. A primeira coisa é a gente incluir os headers do Python. Então, em cada distribuição aí no sistema operacional de vocês é necessário que vocês instalem os headers do Python. Então vai variar de distribuição para distribuição, mas é só um pacote normalmente de Python Dev, alguma coisa assim. Então você inclui o Python.h e automaticamente o que você ganha? Dentro desse header ele já traz para você todas as definições de tipos, objetos, as macros, todas as funções disponíveis para você usar dentro do seu módulo. A gente vai ver ao longo da palestra que o Python entrega muita coisa já mastigada para a gente. Além disso, ele já inclui alguns headers comuns de quando você está escrevendo programas em C. Então, stdio, string, print, asset, stdlib, todas elas já vêm só com a inclusão do Python.h. Além disso, uma anotação que tem dentro dos headers do CPython
é que você tem ali todas as funções e variáveis que começam com pi, elas são normalmente utilizadas para o módulo, e under pi seriam coisas internas. Você pode usar também, mas é só uma anotação para definir um pouco de público e privado. Não criar variáveis com esses prefixos seria uma boa prática para você evitar alguns problemas. Suponhamos confundir o interpretador, porque você pode definir algo que já existe definido dentro dos headers, então você pode ter um problema na hora de compilar. Uma outra coisa é a legibilidade, porque eu não consigo distinguir o que é dentro da biblioteca padrão lá, da API C do Python, e o que é do seu código. E outra coisa é eu definir algo agora que, numa próxima versão do Python, o meu módulo quebra, porque o Python criou uma variável que eu defini o meu módulo. Então é só uma questão de notação. Bom, o segundo passo é definir uma função simples. Então é uma função que faz um hello world para a gente. Então a primeira parte ali é o retorno dela, que ela tem esse static PyObject ali que retorna um ponteiro com PyObject. A função é um hello. Ao detalhe da interface PyObject self, a gente vai ver mais sobre essa aqui, que são os argumentos ali, os parâmetros da função. E ali o return build value. Uma função simples, vamos entender cada pedaço disso. A primeira coisa é esse retorno. Tudo em Python é um objeto, certo? E a API em C do Python, o Python tem um objeto, um struct PyObject, um tipo de dados PyObject, que ele é um objeto opaco, ou seja, ele pode ser qualquer tipo do Python. Então, eu posso já, como toda função deveria retornar esse objeto Python, porque quando o meu módulo for receber o retorno dessa função do módulo em C, ele tem que receber um objeto Python válido para que ele possa continuar a execução. Então, o método, a nossa função retorna esse tipo de dados. Então, ele só retorna uma referência a um objeto opaco. Uma coisa interessante é que internamente no CPython, a maioria das variáveis elas vão para o heap, ou seja, ele faz uma lock interno, não necessariamente vai ficar sempre no step da função que ele está sendo executado. Então, uma coisa interessante, eu vou ter os links nos slides, é que o Python ele implementa o PyMalloc, ele tem uma implementação própria de malloc que ela é utilizada para a forma como o interpretador e como a linguagem funciona. Então, é interessante ter também aqui embaixo o link para a documentação da API em C, se alguém quiser dar uma olhada, tiver curiosidade. A segunda coisa é sobre como definir as funções. Olha só, a gente tem 3 tipos de definição de função só. A primeira é quando eu tenho, por exemplo, eu coloquei aqui, mas vamos olhar cá. A primeira seria de baixo, que é quando eu não tenho argumento nenhum, uma função que não passa, não tem parâmetro nenhum. A função que eu não passo parâmetros para ela. Então, ela é só ali um PyObject self. O segundo caso é quando eu tenho uma lista de argumentos. Então eu tenho um conjuntinho de parâmetros. E o terceiro tipo, que é o do meio, é quando eu tenho o nosso famoso call-args ali. Então é a mesma coisa, eu passo então o self, em todas elas eu passo self. Quando é só uma lista de parâmetros, é só um PyObject args. E quando eu tenho call-args, eu passo args e call-args. Então isso resume basicamente a assinatura das funções que o seu módulo poderia fazer. Vocês viram que no retorno da função lá do nosso hello hoje, ele usa um PyBuildValue. Essa função, ela nada mais é do que o Python te dando já uma ferramenta para você dizer para ele, eu vou te entregar um tipo de dado, que no meu caso é o hello Pythonista, então string, e o primeiro parâmetro da função é o formato. E aí eu digo para essa função, eu estou te entregando, constrói para mim um objeto Python string, str, e retorna. Então, o Python vai resolver essa tradução entre um objeto do PyObject, entre um objeto do tipo PyObject, e o que eu estou passando para ele com o tipo C. Então, tem alguns formatos usuais ali, que é, por exemplo, o tipo em C#, eu passo no parâmetro formato, eu passo C, float, F, etc. Alguns interessantes é que quando eu quero retornar um objeto, eu passo um O maiúsculo, e às vezes, por exemplo, no encode é U. Se eu tiver que trazer, por exemplo, uma lista ou um dicionário, eu tenho que botar aquela anotação lá embaixo. Bom, então, qual é o próximo passo? A gente definiu a função, então, no hello world. Eu vou criar o docstring dessa função. Esse docstring é útil no help, por exemplo, o built-in. Então, eu posso pegar ele agora e criar uma estrutura chamada
uma lista, aqui na verdade eu tenho um array do tipo PyMethodDef. Esse script aqui, ele é o que define quais são as funções que vão ser cumpridas no seu módulo, porque esse arquivo do módulo pode ter N funções. E ali é onde eu defino e falo para o módulo, ó, essas aqui são as funções que vão ficar públicas aí. E, então a gente define uma lista ali, aquilo ali nada mais é do que um array, e aquela última instrução cheia de número ali é só uma boa prática quando você está criando um array de scripts para você botar uma sentinela para não ter acesso indevido de memória, mas aquilo pode ser ignorado. O importante é só a primeira lá que eu estou exportando meu método, minha função hello. Então esse aqui é o script que a gente estava falando. Então o que eu passo para o Python montar o meu módulo? Eu preciso falar para ele o nome, o endereço da função, né, que é a referência da função que eu estou definindo, as opções de assinatura, que vocês vão ver que variam entre aqueles 3 tipos de funções que a gente falou, e a documentação, a docstring que eu quero passar para aquela função. Aqui, ó, os 3 parâmetros, vocês podem ver que lá a gente colocou o hello e logo o penúltimo parâmetro é math no args. Isso ali eu estou dizendo para a API do Python que eu não vou passar, essa é uma função sem parâmetro, ela não é uma função que recebe nenhum parâmetro. E caso ela precisasse de uma lista de parâmetros, seria var. Se ela precisa de um conjunto, ali, um set de parâmetros, eu passaria com keywords, que seria passar o args. Então vamos agora para o próximo passo, que é o próximo e último passo para criar um módulo simples. Eu tenho que criar uma função que ela tem que chamar init-módulo e ela retorna, o retorno dela é pymod-init-func, que é uma macro dentro do API-C do Python. E por último, chamar ali dentro do corpo dessa função, que seria a minha main, né, é o código que inicializa o meu módulo, eu chamo uma função da biblioteca que inicializa o módulo. Então, é o PyInit-módulo, passando o nome e aquele array de métodos que contém os meus métodos públicos. Então, é assim, inicializa o módulo com esse nome, passando aquela lista de funções que contém referências para as funções que eu vou usar. Isso fecha o módulo. Então, aqui só para definir a diferença, no Python 2 a gente usa a notação de init e concatenar sem espaço, sem underline, sem nada, não pode. Tem que ter tudo junto. Init é o nome do módulo. No caso do Python 3, mudou, PyInit com diferenciação de maiúsculo e minúsculo. Mesma coisa, só que concatenar também lá com o nome do seu módulo. Aquela função que inicializa o módulo, existem variações dela. Então, a primeira que a gente usou só passa a lista de métodos e o nome. As outras aí, PyInit 3 e 4, esse 3 e 4 só referencia o número de parâmetros que a função recebe. Então, uma recebe, além disso, recebe também a documentação e a outra ainda recebe uma referência do self e uma versão do que você está escrevendo. Mencionando. Bom, vamos ver então como que a gente faz então para, depois que eu escrevi esse meu módulo de Hello World aí, uma API de inserir do CPython, o que eu preciso fazer para instalar essa biblioteca? Nada mais Pythonico do que setup.py, certo? Então, e é através dele que a gente usa para fazer a instalação. Não é você que vai ter que chamar o GCC, não é você que tem que compilar na mão, né? Você só vai criar, então, o distributive core ali do Python, ele te entrega uma classe chamada extension. Essa classe extension, ela nada mais é do que um monte de atributos. Ela sozinha não faz nada, ela só guarda as informações de como compilar o seu módulo. Então, você vai ter ali o nome do módulo, ali no nosso caso, ele passando só o nome de um arquivo, ali é uma lista de arquivos, passando um arquivo e o nome do módulo que eu quero. E aí, aquele parâmetro ali do setup, XT-Modules, ele é o responsável por chamar uma classe que compila as coisas. A gente vai ver melhor sobre ela. Então, essa classe extension, né, ela é só um conjunto de atributos e descreve como eu vou compilar o meu módulo em C, e ela vai chamar a classe chamada build.xt. Eu vou ter referência aqui também de dentro do CPython, onde está lá, vocês vão ver esse extensions.py. Dá para você navegar e ver como que é esse código lá.
e algumas opções dele. Então, o que você pode passar para o extension? São só atributos. Então, você fala qual é o nome, a lista de códigos, quais outros diretórios eu preciso incluir, as macros que eu preciso definir para o momento de compilação, alguns outros diretórios, parâmetros de compilação, que pode variar do compilador que vai ser usado, parâmetros de link de edição, e se você tem dependência de bibliotecas externas, você pode passar também. E aí, a mesma coisa, tem a minha API também, a documentação de como utilizar. Internamente, lá dentro do core de Stiltios, a gente tem então esse código aqui. Esse aqui é o código, a hora que ele chama e faz a compilação. Ele chama self-compile e compile. E aí ele passa justamente os atributos que você tinha passado lá, source, as macros, os diretórios que você precisa incluir, etc. Então, nesse ponto, é que ele, durante o setup.py install lá, ele vai chamar, ou o setup build, durante o processo de build, ele vai chamar nesse momento, caso exista, o parâmetro HTML dentro do seu setup. Então, eu faço então, o Python setup install. Vocês podem ver que ele começa a rodar o build, em algum momento ele roda o build extension, e ele identifica o nome do módulo e começa a criar o build para ele. E aí eu removi aqui, ele chama o GCC, faz a compilação e depois continua normalmente o processo dele de geração da biblioteca, de instalação do pacote. Então aqui é a parte exclusiva que o GCC atua, que é aquele pedaço destacado no slide anterior. Aqui os dois pontos interessantes a citar é que ele usa o parâmetro na hora de compilar, né? Ele chama o fpic, que é justamente isso, para gerar um código de composição independente, que é para gerar, normalmente a gente vai usar isso para gerar o ponto .o, sem a main, sem nada, só um ponto .o, com a interface, com o binário, e depois eu pego e chamo o GCC de novo, passando menos shared, que aí eu vou exportar um módulo .so, que aí esse vai ser baseado na arquitetura daquele sistema operacional daquela máquina ali para poder gerar o binário e colocar ele no path. Então ele gera o módulo .so e exporta ele para o path do Python, sidepack, etc. O que é interessante de gerar no módulo um .so, né? Quando a gente gera um .so, todo o Linux e a maioria dos sistemas operacionais aí, Unix, você vai ver no path do sistema algumas bibliotecas com .so, com um formato binário, que exporta interfaces de funções e métodos. Aqui a gente tem o seguinte, que a link edição ocorre durante a execução. Então, várias bibliotecas, a gente até vai ver um exemplo disso durante a palestra, elas têm uma forma de fazer essa linkagem dinamicamente. O programa ele não precisa que o código dessa biblioteca esteja embutido dentro do binário dos programas. Vários utilitários do terminal fazem isso. Você tem o seu programa binário e você tem a biblioteca. A linkagem acontece na carga, no load do processo para a memória, que ele junta todos eles para poder fazer para linkar e botar todo mundo na hora de executar. Uma coisa interessante sobre esses módulos é que uma coisa que eu posso mudar o módulo, se eu não tenho interface, eu não quebraria quem usa esse módulo. Então é por isso que é interessante que ele seja uma coisa independente e separada. Vou tentar mostrar para vocês só um exemplo que a gente fez do Hello World. Primeiro, eu queria rodar o setup aqui para a gente ver o momento que ele vai fazer a instalação, né? Então vocês podem ver que ele chamou ali o GCC, thread, fpic no meio, a execução, e gerou um módulo .so. Então ele fez a instalação do meu módulo. Então agora eu vou tentar chamar aqui o interpretador Python. Vou fazer vou incluir aqui. Aqui é o nosso módulo, chama módulo, e a gente criou uma função simples chamada hello. E aí vamos chamar a
a execução dela aqui, vocês vão ver que ele incluiu para a gente aquele hello comentanista. Se eu fizer um type nesse nosso hello, vocês vão ver que ele está retornando um tipo Python. E também, se eu chamar o help da nossa função hello, vocês vão ver que ele trouxe aquela docstring que a gente definiu dentro do módulo. Então, é basicamente assim que a gente consegue exportar esse módulo para dentro do Python. Dando sequência aqui, é exatamente aquela execução que a gente fez, né? Ali. Uma coisa que eu queria citar, que é a parte de como que ele continua funcionando no formato Python, porque a gente vê, ó, se eu fizer ali um from sys import modules e tentar achar o meu módulo, ele não foi carregado, obviamente. E aí eu tenho que fazer from módulo, import hello, aí eu passo a ter o módulo. E olha que interessante, quando eu mando imprimir o módulo, ele me mostra um path, que é igualzinho o path de onde estão os pacotes Python, só que lá ele tem um ponto SO. Ele jogou o binário compilado para parte das bibliotecas do Python, não para o path das bibliotecas em si no sistema. Isso vai para junto do site packages. Dentro da parte de link edição, tem um comandinho no terminal, que é o LDD, que ele consegue pegar qualquer binário. Você pode fazer o LDD no PS, no DIG, qualquer binário do sistema operacional, e pegar, passando o PFD, né, completo, que ele vai te falar quais bibliotecas ele está linkado. Porque quando esse binário está compilado, dentro dele ele sabe apontar para quais bibliotecas ele tem as dependências. Então, na carga, o sistema operacional consegue pegar essas dependências e carregar todo mundo. Então, vocês podem ver que o nosso binário módulo.so, ele depende da LC, ele depende de várias coisas aqui. Então, é só um exemplo para mostrar que essa linkagem acontece dinamicamente e isso não é exclusivo dos módulos Python. Um outro utilitário interessante, que é o OBJDump, você consegue listar a tabela de símbolos desse binário. O que ele exportou ali? Então, eu grepei por texto para a gente tirar um pouco da sujeira da saída na tela, para a gente poder pegar duas coisas interessantes, que são os nomes das funções e os endereços dela. O apontamento do endereço dela dentro da tabela de símbolos, que ali a função hello que a gente criou e o init do módulo, que são as duas funções que a gente exportou. Só para mostrar aqui essa estrutura de como ele monta lá do .co. Tá. Um outro exemplo que eu queria mostrar é um módulo, um experimento e uma coisa para a gente refletir um pouco sobre a abordagem de módulos em si para Python. Aqui nesse diretório, chamado status aqui, vamos voltar para o slide aqui, o experimento vai ser criar um módulo em C para calcular a média módulo mediana de uma lista de inteiros, assumindo que vão ser sempre inteiros. Então, eu vou fazer a mesma coisa, vamos chamar um setup desse módulo, então ele gerou. A gente vai chamar agora o IPython novamente. Vamos incluir todos de uma vez para já poder fazer os exemplos. Então aqui, por exemplo, a mediana, aí daria 3, é sempre uma lista de inteiros, né? Então, a moda aqui, onde eu tenho vários 2. Vou pegar um exemplo aqui de média, porque aqui ele está fazendo um round floor, só para a gente deixar. Então, o que eu quero fazer com esse módulo? Assim? Qual o sentido disso para esse experimento? É o seguinte, o experimento vai ser o seguinte:
eu vou ter 1000 listas com 1000 inteiros aleatórios variando de 1 até 1000. Então, eu vou ter 1000 listas com 1000 inteiros cada um. Eu quero computar o tempo de execução do módulo que foi criado, esse módulo de estatística, e o módulo built-in do Python 3, porque o Python 3 tem um módulo de estatísticas. E aí a gente quer fazer uma comparação disso. E depois tentar montar ali, a gente vai ver um histograma com comparação das médias de execução, de tempo de execução. Tá. O que é o experimento ali? A gente imagina que o input já foi gerado, ele foi gerado com as 1000 listas com 1000 inteiros aleatórios, e depois eu faço para cada conjunto desses de inteiros, eu chamo os mesmos 1000 inputs para coletar a média. Aí dentro desse collect mean, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e computar o tempo de execução do módulo e o tempo de execução da biblioteca padrão do Python. E aí vai fazer a mesma coisa para a moda e vai fazer a mesma coisa para a mediana. Para aí a gente vai computar esse tempo. Só para a gente, antes de ver os resultados disso, queria que você mostrava um pouquinho do código disso, porque aquele outro era um código mais simples de Hello World. Agora, obrigado. Bom, tá. Aqui primeiro eu queria mostrar uma coisa que é essa parte aqui que a gente tem esse PyArc participando. Essa função, lembra que eu falei que o Python entrega um monte de, vamos chamar de helpers aqui para eu poder já facilitar a hora de montar o meu código em C. Então, eu falo para ele o seguinte, você lembra daquele formato do build value? É a mesma coisa, eu estou dizendo que eu vou pegar um objeto Python, lá em cima é PyObject, ele transforma para mim numa lista, que é o list object. Então, ele já transformou aquilo ali em algo iterável para mim, que é o objeto de lista. Aí, mais embaixo no código, eu viro para ele e falo assim, pega para mim esse objeto que eu montei aqui, o list object, e ele entrega um iterável, né, uma sequência. E aí eu pego o tamanho dessa sequência, para eu saber o size, e aí depois o meu próximo passo para fazer a média é fazer um for normal. Então, o for, aqui é como se eu estivesse fazendo um get item, que para cada item eu pego dentro da sequência o item i, e computo a minha média, transformando de long para inteiro. Uma coisa muito interessante aqui na biblioteca do Python é esse PyDecRef. O que isso aqui está querendo dizer? Vocês lembram do PyMalloc que a gente estava falando? Isso aqui é uma macro, é uma função dentro da API C do Python para que eu possa dizer para o runtime a hora que ele precisa, eu estou decrementando o contador de referências dessa variável sequence que eu acabei de criar dentro dessa função. Então aqui é a hora que eu estou sinalizando para o garbage collector, pode coletar se o contador de referências estiver zerado, não tiver ninguém apontando para essa variável. Então eu tenho que fazer isso explicitamente aqui. E aí, lembra do build value? A mesma coisa, depois que eu computei a lista, eu fiz a soma e eu divido pelo tamanho aqui e entrego o formato inteiro. Então isso aqui foi, por exemplo, a GML. Essa mesma lógica se aplica aos outros dois algoritmos, que foi para moda e mediana. E aí, a mesma coisa, pega a sequência, faz um for e computa o que tem que ser computado. É a mesma lógica, o mesmo PyDecRef, o mesmo build value, é a mesma coisa para a mediana, só que a mediana não precisa do for, mas é a mesma lógica. Eu também pego a sequência, eu também faço computação do mesmo jeito, decremento o contador de referências e retorno um valor. Aqui, eu estou lendo aquela lista de funções, aqui ó, a função média, modo mediano, a referência da função, o tipo da assinatura da interface da função, que é aqui eu passo argumentos, passo parâmetros, e aqui a docstring daquela função. E o meu init, agora aqui respeitando Python 3, vocês vão ver que aqui já está aquele outro formato que eu tinha citado.
Bom, então é isso. Vamos agora então para voltar aqui para os slides. Bom, então para essas três funções, aqui é um resultado que eu obtive, então executando isso 1000 vezes, computando 1000 listas com 1000 inteiros aleatórios entre 1 e 1000. Eu tenho aqui a média de execução do módulo e da biblioteca padrão. A biblioteca padrão é o enroxo. Eu coloquei a escala logarítmica aqui no eixo Y, porque esse gráfico ficaria muito espichado, então estava muito distante de cima da esquerda e da direita, então achatar um pouco para eles ficarem mais próximos. Você pode, ali o tempo de execução está em microsegundos. Bom, ali então, no caso da média, o módulo em C ele conseguiu computar com 10 microsegundos. Já lá na biblioteca padrão, ele demorou 1 milissegundo mais ou menos para poder computar. Até aí, normal, porque lá a gente tem um código que ele tem partes que fazem chamadas de coisas built-in do Python, que vão estar no runtime e EC, e tem partes em Python. Então é óbvio que a gente tem totalmente uma diferença bem discrepante aqui de execução. O segundo exemplo então é da mediana, que a gente pode ver o mesmo perfil de execução, que também deu uma diferença. E eu coloquei ali o desvio padrão também, para poder ver que dentro do conjunto as amostras não ficaram tão distantes da minha média, só para ver que não tem muita roubada ali. Mas eu queria ter, vocês podem ver que da mediana e da média foi muito parecida, mas o exemplo curioso aqui que eu queria trazer é o nosso exemplo sobre a moda. Olha a diferença, o módulo em C foi mais lento do que o de Python. E aqui está um ponto bem legal. O módulo built-in demorou lá 1 milissegundos e o em C demorou 10 milissegundos, 10 vezes mais demorado do que o módulo em Python. E aí a gente pergunta, por que o módulo em C foi mais lento que a biblioteca padrão para o cálculo de módulo? Então vamos ver, o módulo que eu mostrei, quando a gente vai calcular a moda, a gente faz um for dentro de outro for. Isso aqui gera para a gente um algoritmo que ele é o ADN2, né? Então a gente sabe que à medida que a entrada, o tamanho da minha lista vai aumentando, eu vou dobrando o meu tempo ali. Então a execução não é uma execução muito performática. Já na biblioteca padrão do Statistics do Python, ele usa uma estrutura de heap creep ou mais popular, o priority creep, uma forma de implementação de priority creep, usando então o heap creep. Eu botei aqui um link também, que é o link do código CPy, onde está essa implementação de heap, porque eu achei muito legal, porque no docstring do arquivo tem uma aula sobre heap creep, é muito legal. Dentro do código você tem uma aula completa sobre esse algoritmo de heap creep. Aí o link está ali, quem tiver curiosidade de ver. E essa estrutura, ela desmembra de uma forma que eu, para fazer um lookup, para eu fazer uma busca e comparar coisas, eu consigo fazer isso em nlog-n, ou seja, é um algoritmo muito mais performático. E à medida que a minha entrada vai aumentando, eu tendo a ficar mais próximo de uma execução constante do que o algoritmo anterior. Então, o que eu quero dizer com isso? Que não é porque eu quero fazer um módulo em C e aí eu vou melhorar as coisas. Não, o algoritmo é muito mais importante. Igual o Constantino citou na palestra, ele citou que isso é realmente muito importante. Muitas vezes a gente pensa, eu vou fazer uma utilização porque eu vou usar tal ferramenta. Não, às vezes se você pensar direito, o seu algoritmo, ele pode ser muito mais performático em si, como esse exemplo da moda. O algoritmo em C foi muito mais lento do que o algoritmo em Python, simplesmente por estrutura, pela forma como ele foi implementado, pela lógica do algoritmo. Então, é um exemplo que eu queria trazer sobre isso. Então, a gente está chegando no finalzinho, eu queria citar algumas ferramentas, porque eu mostrei como a gente faz isso na mão, ali, implementando o seu módulo, mas já existem algumas ferramentas para ajudar a fazer módulos em C e exportar isso para Python. Existe ali, então, o Suic. O Suic é uma ferramenta
que ele não é exclusivo de Python. Ele consegue exportar bibliotecas em C e C++ para Python, Ruby e várias outras linguagens. O Cython, ele já é uma abordagem já para Python, só que ele define uma DSLzinha, uma linguagem intermediária ali, que você precisa utilizar para poder montar o seu módulo. E já o SIP, que é o último exemplo, ele é tipo o Swing, só que ele sim é exclusivo para Python. Ele é uma forma de fazer somente para Python, vamos dizer. Só um resumão, então, do módulo. A gente precisa do Python.h, definir o retornar PyOS toda hora nas funções, criar lista de funções e inicializar nosso módulo. Então, para instalação, eu uso o setup.py, informando as minhas extensões que vão chamar o GCC. Durante a execução, é importar e chamar a execução das minhas funções. E no nosso experimento, a gente gerou um cluster de 1000 listas, coletou, que foi coletar o tempo de execução, computar, foi pegar esse tempo de execução, tirar as médias e o desvio padrão, e depois colocar o gráfico, para a gente poder ver aquela análise ali. Material de consulta, eu escrevi um post sobre esse assunto que me motivou da palestra no meu blog pessoal. E eu coloquei essas duas implementações e os algoritmos que eu gerei, as entradas, o plot, foi usando o plot, mais a coleta com Python, média e os desvio padrão nesse dinâmico, porque às vezes pode ser interessante para alguém que queira ou fazer algum tipo de experimento ou ver também exemplo do módulo, de como fazer o módulo. A gente está contratando lá na Globo, vocês podem acessar esse site, vai ter lá para casa de mais de 15 vagas em áreas, mais de 15 áreas diferentes com vagas abertas. E você pode escolher lá que você mais gosta, pode procurar a gente durante o evento também, e a gente está aí para qualquer coisa que precisar. E esses aqui são meus filhotes, a Nina e o Júnior. É só isso mesmo. Alguma dúvida? Pergunta? Sim. Bom dia. Bom dia. Um detalhe de Python que eu acho interessante é o fato de ele ser multiplataforma. O fato de eu estar usando uma biblioteca C, um módulo C, não limitaria a plataforma que está usando para cumprir o C? Sim. Eu percebo muito isso com uma biblioteca como o NumPy ou o SciPy, que não você instalar em Windows, por exemplo. Sim, aí é o seguinte, quem implementa o módulo em C tem que tomar devido cuidado e testar nas múltiplas plataformas. Assim. É um problema de C, você teria de criar as linkagens das bibliotecas que você precisa corretamente. Aqueles parâmetros que você passa por extensions ali, você tem todo o controle para a chamada do computador, entendeu? Então, sim, você teria de preocupar com isso. A compatibilização, você vai fazer no código em C. Coisas tipo, eu preciso de... Se está definido aqui o Windows, eu preciso incluir a biblioteca de um jeito diferente. Se está definido o SX, o Mac lá, ele tem que incluir de outra forma. Algumas coisas que você tem que fazer quem mantém o módulo, entendeu? Digamos assim, o escopo do módulo é do módulo. Então, essas bibliotecas, elas mesmas têm que fazer um nível de controle disso. Seria igual a implementação de C normal. Certo, obrigado. Mais alguém? Muito obrigado, Duda.